Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a última parte da regressão linear. Eu tenho alguns avisos, eu já dei esses avisos na última aula, mas é bom sempre repetir. As aulas eu vou tentar fazer elas mais curtas, com listas sobre os assuntos discutidos. Eu vou tentar fazer algumas listas mais simples. E alguns estudos dirigidos também com listas. Eu ainda não disponibilizei nenhum estudo dirigido, mas em breve eu vou disponibilizar alguma coisa e vou preparar uma lista com alguns exercícios sobre esse estudo. Bom, recapitulando, na última aula nós vimos que a escolha do passo de aprendizado é muito importante para o aprendizado de um modelo. Nós vimos que se o passo de aprendizado for muito grande, o algoritmo pode não convergir, e se ele for muito pequeno, ele pode demorar muito tempo para convergir. Nós vimos também diferentes versões do gradiente descendente. Vimos o mini-BET, o gradiente descendente estocástico, o gradiente descendente embatelado. Nós vimos como realizar o pré-processamento do conjunto de treinamento, ou seja, o feature scaling. Nós vimos duas técnicas muito utilizadas. E analisamos exemplos para cada um dos tópicos acima que foram implementados em Python e executamos no JuPython. Na aula de hoje, como é a última parte da regressão linear, nós vamos falar da regressão linear para modelos não lineares, através da regressão polinomial. Bom, nós vamos falar sobre a extensão para modelos não lineares. E se os dados forem mais complexos, os dados que nós temos e que nós queremos criar um modelo para eles, para fazer uma aproximação, forem mais complexos do que uma simples reta, uma coisa mais complexa do que nós vimos até agora, como que vocês fariam para encontrar um modelo que aproximasse as funções abaixo, por exemplo, aqui das figuras? Vocês podem ver que uma reta ela não seria uma boa escolha, é claramente uma má escolha. Teria que ser alguma coisa mais complexa do que uma simples reta. Então, ainda falando da extensão para modelos não lineares, toda a teoria que nós vimos até agora para a regressão linear, ela também se aplica quando o modelo de aproximação, ou seja, a função hipótese, ela é não linear. É um modelo que realiza um mapeamento não linear das entradas para a saída, mas ele possui uma dependência linear com respeito aos pesos. Os modelos não lineares eles constroem uma aproximação por meio da combinação linear de funções base não lineares, da forma como eu mostro aqui na equação abaixo. O h de x que é igual a 1 a 0 mais 1 a 1 b1 de x mais o somatório de vários termos am, bm de x, sendo que essas funções bm de x, elas denotam a função base, ou seja, essas funções não lineares que vão ser utilizadas para construir um modelo que aproxima esses modelos não lineares. Portanto, os resultados encontrados anteriormente, eles podem ser facilmente estendidos para o caso não linear, bastando que nós definamos o vetor φ como mostrado aqui embaixo. O vetor φ agora, ao invés do que era anteriormente, com os valores de x, x1, x2, agora ele é o vetor com o primeiro elemento igual a 1, caso nós tenhamos o bias, tenhamos o termo a zero, caso contrário esse 1 desaparece, e as várias funções base para modelar o modelo não linear. Então aqui agora nós falamos da regressão polinomial. Por simplicidade, nós vamos considerar o seguinte modelo de regressão polinomial, dado por essa equação. h de x, que é igual a 1 a 0, 1 x1, a2 x2, x1 ao quadrado, mais vários termos da forma am, x1 elevado a m. Onde o vetor de funções base, no caso aqui, ele é dado por esse vetor mostrado aqui, com o primeiro elemento igual a 1,
novamente, caso nós tenhamos o A0, caso contrário, esse 1 desaparece, e os vários termos relacionados com cada um dos expoentes a que o x1 é elevado. Então, x1 elevado a 1, x1 elevado a 2, até x1 elevado a n. Uma coisa importante é que toda função contínua no intervalo fechado a e b, ela pode ser aproximada por um polinômio. Esse é o teorema da aproximação de Weierstrass, e ele é muito importante, e ele mostra que nós podemos aproximar qualquer função que seja contínua no intervalo AB por um polinômio. Por exemplo, aqui eu gerei 20 pontos, 20 exemplos, do seguinte mapeamento: y de x1, que é igual a 2 mais x1 mais meio vezes x1 ao quadrado. Essa é a função objetivo. A função ruidosa, a versão ruidosa dessa função objetivo, eu adicionei ruído gaussiano com média zero e variância unitária. E os valores de x1 eles são linearmente espaçados entre menos 3 e 3. Aqui eu mostro a figura com esses resultados desse exemplo que eu gerei aqui com 20 pontos, com esse mapeamento. Já mostrando aqui como que nós podemos utilizar a biblioteca scikit-learn para aproximar esse modelo. Nós vemos aqui que eu importei todos do módulo Preprocessing do sklearn. Eu importei a classe Polynomial Features, Standard Scalar, Linear Regression e o Pipeline. Eu vou falar já sobre o Pipeline. Nós vemos aqui que o Polynomial Features, eu estou instanciando ele aqui. Estou instanciando ele com grau 2, ou seja, é um polinômio de grau 2, e estou incluindo o bias. Então aqui eu defino o grau do polinômio. Aqui em cima eu estou criando a função objetivo e a versão ruidosa dela. E algumas observações que eu quero fazer com relação a esse exemplo aqui de como utilizar a biblioteca scikit-learn para fazer regressão polinomial é que a classe Pipeline ela cria um objeto que sequencializa a aplicação de transformadores, por exemplo, o Polynomial Features, o Standard Scalar, aos dados, e ao final ele treina ou faz a predição, que nem eu mostro aqui. Eu criei um pipeline que tem um Polynomial Features, um objeto Polynomial Features, eu dou um nome, um alias para esse objeto, crio um feature scaling aqui, padronizador, um objeto de padronização, Standard Scalar, com o nome de Standard Scalar também, um alias, e um Linear Regressor, um objeto da Linear Regression, com o alias linreg. Então, o que o pipeline vai fazer é, a partir do momento que eu chamo fit com x1 e noise, ele vai criar um polinômio, vai escalonar as features, os atributos, e vai aplicar um linear regressor. E vai modelar, vai treinar o modelo aqui. Em seguida, a mesma coisa, só que no caso agora fazendo a predição x1, também aplicando essa sequência de transformadores aqui aos dados. Outra coisa importante, outra observação importante é que a classe Polynomial Features, ela transforma os dados de treinamento adicionando o quadrado, no caso aqui o quadrado, que é o polinômio de segundo grau, o quadrado de cada atributo ao conjunto de treinamento como novo atributo. Portanto, aqui, por exemplo, no caso da minha função objetivo, eu tenho x1 mais meio x1 ao quadrado. Então, quando eu falo degree 2, uma ordem 2, quando eu crio, passando apenas aqui o x1, o Polynomial Features cria um vetor que tem, como eu estou usando o include bias verdadeiro, ele vai criar um vetor que tenha um número de uns, uma outra coluna, uma coluna com uns, uma coluna com os valores de x1 e uma coluna com valores de x1 ao quadrado, tudo automaticamente. Eu só preciso passar o x1
e falar o grau, ele já vai automaticamente montar o polinômio aqui na sequência do pipeline. Como eu já disse, no caso do exemplo aqui, o include bias é verdadeiro. Ele é usado para se incluir o vetor de uns, dado que a função original, ou seja, a função objetivo minha, possui um termo onde os expoentes são iguais a zero, ou seja, o 2 aqui, vezes um x1 elevado a zero, que é 1. Vocês podem encontrar esse exemplo na pastinha que eu criei, num zip, que eu criei, que está lá no site. O nome do exemplo é Polynomial Regression. É importante a gente voltar aqui na figura, antes de nós continuarmos. Eu mostro o dado original, é a curva em azul, o dado ruidoso, que é a função objetivo mais ruído gaussiano, e o polinômio, o modelo treinado de ordem 2. Ele é bem próximo, com um número pequeno de amostras e um vetor razoavelmente ruidoso, ele conseguiu encontrar um mapeamento muito próximo do verdadeiro, ou seja, uma função que se aproxima muito da função objetivo. Agora, uma pergunta que nós podemos nos fazer é: qual ordem usar? Qual ordem do polinômio? Eu posso ter polinômios de terceira, quarta, quinta, sexta ordem, polinômios de ordens muito altas, mas qual deles seria o melhor? Qual ordem utilizar? Essa é uma pergunta que vai acontecer muitas vezes se vocês estiverem treinando modelos. Falar qual modelo eu posso utilizar para aproximar, qual a ordem do polinômio eu posso utilizar para aproximar esse conjunto de dados que eu tenho. Aqui nesse exemplo das figuras, eu tenho a função objetivo igual a do exemplo anterior, 2 mais x1 mais meio vezes x1 ao quadrado, e a versão ruidosa. Novamente, o exemplo vocês podem encontrar no zip, com esse nome, Polynomial _ Regression, é um notebook do Jupyter. Aqui, na primeira figura, vocês podem ver que é um polinômio de ordem 1, um polinômio de primeira ordem. Ele não tem a flexibilidade, ou seja, a complexidade o suficiente para aproximar bem os dados. Os dados que eu tenho, os dados disponíveis, o dado ruidoso, essa reta ela não é boa o suficiente para aproximar. Agora, no caso de um polinômio de ordem 2, como esperado, porque nós conhecemos, no caso aqui, a ordem do polinômio gerador, ela produz a melhor aproximação dos dados. Veja que a aproximação ela vai ser melhor quanto maior o conjunto de treinamento e menor o ruído. Quanto menor o ruído e maior a base de dados, eu vou ter uma aproximação muito melhor. Aqui eu tenho mais 3 exemplos com ordens diferentes. Polinômio de ordem 10, de ordem 20 e de ordem 30. Vocês podem ver que polinômios com ordem maior do que 2, eles tendem a produzir aproximações perfeitas nos pontos disponíveis. Vocês podem ver que a partir, para polinômios com ordem maior que 2, no caso aqui 10, 20 e 30, as aproximações começam a ficar muito boas nos pontos que nós temos, nos pontos de treinamento. Até que com uma ordem 30, todos os pontos estão ligados aqui perfeitamente. Porém, essa aproximação que a gente encontra com polinômios de alta ordem, ela se distancia bastante da função original. Nós sabemos aqui que a curva em azul é o dado original, e essas aproximações com polinômios de alta ordem, elas ficam muito longe, muito diferentes do mapeamento verdadeiro. Portanto, esses modelos eles apresentarão erros significativamente maiores quando forem apresentados a dados novos. Ou seja, se eu apresentar um dado que está fora, por exemplo, um dado que está por aqui, ou seja, que está fora do vetor do conjunto de treinamento, esse modelo vai errar bastante, porque ele está tão especializado, ele aprendeu tão bem os dados de treinamento, que ele está viciado nos dados. Ele está muito ajustado para esses dados e ele não vai conseguir generalizar, ou seja, ele não vai conseguir aproximar bem para valores que ele não foi treinado com eles. Algumas observações quanto à regressão polinomial.
O real objetivo da gente construir um modelo de regressão é o de encontrar uma melhor aproximação possível do mapeamento verdadeiro. Ou seja, y igual a um f de x com um conjunto limitado de exemplos de treinamento. Ou seja, como nós podemos encontrar o melhor modelo possível, dado que nós temos um conjunto limitado de exemplos. Por mais que nós tenhamos muitos exemplos, eles dificilmente vão nos dar todos os possíveis mapeamentos. Pois em muitos casos a função f de x ela é contínua e, consequentemente, ela possui infinitos valores. Então, nós temos que aproximar o modelo baseado no conjunto limitado. Porque dificilmente, em muitos casos, nós não vamos ter todos os possíveis mapeamentos. Nós vimos que polinômios de pequena ordem, eles não conseguem aproximar um mapeamento verdadeiro. Eles não têm a complexidade suficiente para representar bem o modelo. Percebemos também que é possível encontrar uma aproximação ótima dos exemplos disponíveis, mas que ao mesmo tempo produz um mapeamento y-chapéu, ou seja, uma função hipótese que difere significativamente do mapeamento verdadeiro, que são os casos para polinômios de alta ordem, que nós vemos que eles se ajustam tão bem aos dados de treinamento que eles fogem, diferem, eles ficam muito diferentes do mapeamento verdadeiro, que no caso aqui seria a curva azul. Uma coisa importante a gente comentar é a maldição da complexidade. O erro de aproximação, ele diminui com o aumento da ordem do polinômio. Que nem nós podemos ver aqui na figura, eu estou plotando a ordem do polinômio versus o erro quadrático médio. Tanto para um conjunto de treinamento quanto um conjunto de validação. Nós vemos que esse erro de aproximação ele vai diminuir conforme o polinômio aumenta. Mas isso não significa que nós estamos construindo um modelo melhor. Veja que aqui o erro de treinamento diminui, mas a partir de um certo ponto o erro de validação começa a aumentar muito. E fica muito diferente do erro de treinamento. Os modelos complexos com erro de treinamento pequeno não necessariamente são modelos que melhor generalizam, porque eles apresentam um alto erro de validação. Veja aqui, mesmo tendo esse modelo, por exemplo, com ordem 30, ele tem um erro de treinamento muito baixo, mas tem um erro de validação muito alto. Os modelos ótimos, eles conseguem generalizar, ou seja, mapear valores não vistos durante o treinamento em valores muito próximos dos verdadeiros. Que nem vocês podem ver aqui, tem essa caidinha aqui. Aqui para esse caso aqui do exemplo que eu estou mostrando, novamente, igual é a função objetivo que nós usamos nos exemplos anteriores, 2 mais x1 mais meio x2 ao quadrado mais ruído. Essa quedinha aqui, essa caidinha aqui, é exatamente no polinômio de ordem 2. Nós vemos que nesse ponto aqui, os dois erros são baixos, são pequenos. E a partir daí eles começam a divergir. O erro de treinamento começa a diminuir, o erro de treinamento começa a diminuir e o erro de validação começa a aumentar. Então os modelos ótimos, eles vão conseguir generalizar, ou seja, ter valores baixos do erro de validação e também valores baixos para o erro de treinamento. Esse exemplo aqui vocês podem encontrar no zip, que está disponível no site, com esse nome, training_error_versus_validation_error. É um notebook, vocês podem encontrar lá no zip. Agora eu falo da capacidade de generalização de um modelo. A capacidade de um modelo ela diz respeito à sua capacidade em aprender as regularidades ou as características dos dados do conjunto de treinamento. Ela é medida através do erro de treinamento, que nós vimos aqui, o erro de treinamento, a curvinha azul, e o erro de validação amarelo. A generalização de um modelo está ligada à qualidade da aproximação produzida por aquele modelo quando ele é exposto a dados de entrada não vistos durante o seu treinamento. Essa generalização do modelo, o quão bom um modelo pode generalizar,
ela é medida através do erro de validação ou de predição. Infelizmente, essas duas forças, conforme eu chamei aqui de forças, elas estão em lados opostos, de forma que ter mais de uma geralmente implica ter menos da outra. Ou seja, se nós queremos ter um erro de treinamento muito pequeno, nós vamos ter um erro de validação geralmente muito alto. Então, normalmente, nós vamos encontrar um meio termo, um erro de validação pequeno, mais um erro. Então, voltando aqui, essas duas forças elas estão em lados opostos, de forma que ter mais de uma geralmente implica ter menos da outra. Que nem vocês podem ver aqui, conforme nós temos um menor valor do erro de treinamento, o erro de validação tende a crescer. Então, o ponto ótimo seria encontrar um erro de validação e um erro de treinamento que sejam menores o suficiente, ou seja, o menor possível. O modelo ótimo, como eu disse, vai ser aquele que encontra uma relação de compromisso, um balanço entre a capacidade e a generalização, ou seja, entre o erro de treinamento e o erro de validação. Que nem a gente comentou aqui na caidinha, onde a ordem do polinômio é igual a 2, seria o ponto ideal, o ponto ótimo, que encontra um balanço, ou seja, o menor erro possível de treinamento e de validação. Agora eu falo sobre sobreajuste e subajuste. Conforme nós podemos ver aqui na figura, eu vou comentar sobre esses resultados aqui. O modelo com polinômio de grau 1, conforme nós vimos antes, ele não consegue capturar a curvatura dos pontos de treinamento. Ele é muito enviesado, ou seja, ele tem um bias, ele pressupõe que todos os dados são uma reta. Então ele erra muito, tanto para pontos de treinamento, quanto para pontos não vistos durante o treinamento. Isso é chamado de subajuste, do inglês underfitting. Já um modelo com ordem 30, um polinômio de grau 30, vocês podem ver que ele acerta todos os pontos de treinamento, mas ele erraria muito para pontos não vistos durante o treinamento. Isso é chamado de sobreajuste, ou do inglês overfitting. Por quê? Ele treinou tão bem, ele conseguiu ligar todos os pontos, ele está muito ajustado àqueles pontos, mas ele não conseguiria generalizar. A capacidade desse modelo é tão alta que o modelo aprende também o ruído presente no treinamento. Ele não consegue aprender o mapeamento verdadeiro, ou seja, a curva azul aqui, a função objetiva. Ele acaba aprendendo o ruído que está presente no conjunto. Então ele fica sobreajustado, ele fica muito bom só para o dado de treinamento e ele não conseguiria fazer predições boas para dados que não estão presentes na base de treinamento. Conforme nós podemos ver aqui, o polinômio com grau 2, ele parece se ajustar bem aos pontos, sem acertá-los perfeitamente, que é o que a gente comentou, é um balanço entre o erro de treinamento e o erro de validação, mas ele encontra aqui um balanço muito bom, um balanço perfeito, dado o número de exemplos de treinamento que a gente tem, e é provavelmente um modelo ótimo em termos do balanço, como eu disse, entre os erros de capacidade e generalização. Em resumo, o subajuste é a situação em que o modelo ele não consegue se ajustar aos exemplos de treinamento, falhando em aproximar um mapeamento verdadeiro. Isso pode ocorrer devido ao baixo grau de complexidade do modelo ou por problemas de convergência durante o treinamento. Então, se o modelo está subajustando, mesmo que o número de exemplos aumente, essa situação não vai desaparecer. Mesmo que a gente aumente indefinidamente o conjunto de treinamento, a gente não vai conseguir sumir com o problema de subajuste. O que é necessário aqui é aumentar a complexidade do modelo, ou seja, no caso da regressão polinomial, aumentar a sua ordem. O resumo sobre sobreajuste é uma situação em que o modelo se ajusta tão bem aos exemplos do conjunto de treinamento que ele aprende até o ruído presente no conjunto. Ou seja, o modelo ele apresenta baixo erro de treinamento. Porém, o modelo produz
erros significativos quando apresentados a dados inéditos, ou seja, dados que não foram apresentados durante o treinamento do modelo. Ou seja, ele tem alto erro de generalização. No caso, se o modelo, vocês perceberem que o modelo está sobreajustando, é necessário diminuir a complexidade ou aumentar o número de exemplos de treinamento até que o erro de validação atinja o erro de treinamento. Então, duas coisas que podem ser feitas ou nós diminuímos a complexidade do modelo ou nós aumentamos a base de dados até que o erro de validação fique tão próximo do erro de treinamento. Agora eu falo nos erros envolvidos num processo de aproximação. Um deles, o primeiro aqui, que nós vamos falar, é o erro de representação. Esse erro é devido às suposições erradas feitas sobre os dados. Ele também é conhecido como erro de aproximação ou de efeito bias, viés. Ele depende do nível de complexidade do modelo de aproximação. Mesmo que nós tenhamos um conjunto de treinamento que contivesse os infinitos exemplos do mapeamento y igual a f de x, devido à suposição errada sobre a complexidade dos dados, não seria possível a gente obter um modelo que se aproximasse do mapeamento verdadeiro. Porque o modelo não tem complexidade suficiente para aproximar o mapeamento verdadeiro. Os modelos que apresentam alto bias ou alto viés, eles tendem a subajustar os dados de treinamento, perdendo as relações importantes entre os atributos e os rótulos, ou seja, os objetivos. Um bias alto, um viés alto, ele leva a altos erros de treinamento e teste. Ou seja, um modelo que tem um alto bias, um alto erro de representação, ele vai ter ambos os erros altos, tanto o erro de treinamento como de teste. O exemplo é o modelo de ordem 1 que nós vimos anteriormente, que supõe que o mapeamento verdadeiro pode ser modelado por uma reta, que é claramente uma suposição errada, que nós vemos que o modelo de mapeamento verdadeiro não se parece com uma reta. O que é um erro de representação. Um outro erro é o erro de generalização. É o erro que é devido à sensibilidade excessiva do modelo a pequenas variações nos dados de treinamento. Ou seja, esse erro ele mede o quanto o modelo depende dos dados de treinamento. Ele também é conhecido como erro de estimação, ou predição, ou ainda de variância. Ele depende do nível de complexidade do modelo de aproximação. Um modelo com alto grau de complexidade, como um modelo polinomial de alto grau, ele provavelmente apresenta uma alta variância e, portanto, sobreajusta o modelo aos dados de treinamento. Então, que nem nós mostramos aqui, um modelo de ordem 30, ele sobreajusta, ele fica tão bem treinado aos exemplos de treinamento que ele não consegue generalizar, ou seja, ele não consegue encontrar valores que se aproximam do mapeamento original, do mapeamento verdadeiro. O exemplo, como eu disse, é o polinômio de ordem 30 do exemplo anterior, que passa por todos os pontos, mas não aprende o mapeamento verdadeiro. Ele falha em aprender esse mapeamento verdadeiro. O outro erro é o erro irredutível, que é o erro devido ao ruído contido nos dados. Esse erro ele não pode ser reduzido através da criação de bons modelos. Mesmo que nós tenhamos um modelo perfeito, que nós saibamos qual é a ordem do modelo do mapeamento verdadeiro, ele não pode ser reduzido porque o ruído está presente nas amostras e a gente não consegue retirar. Por melhor que seja o nosso modelo, os dados terão uma certa quantidade de ruído que não pode ser removido. O último erro é o erro de computação. É o erro que é decorrente do fato de que nem sempre é possível explorar devidamente o espaço de hipóteses, ou seja, o valor dos pesos. Ele também é conhecido como erro de otimização. E os possíveis motivos para esse erro de computação são mínimos locais, limitação dos recursos computacionais para a busca e treinamento do modelo
e o uso de representação numéricas de precisão finita. Esses são os possíveis causas, motivos do erro de computação. Bom, como que nós podemos avaliar e escolher a melhor hipótese? Após todas essas informações, algumas perguntas surgem a respeito do modelo e do seu treinamento. Como eu disse, como que nós poderíamos escolher a função hipótese quando nós não conhecemos o mapeamento verdadeiro? Ou seja, quando nós não temos nenhuma informação da ordem daquele polinômio ou mesmo daquele mapeamento. Ou seja, o quão complexo deve ser o modelo? Como podemos dizer que esse modelo está ajustando demais ou insuficientemente? O quão bem podemos prever dados futuros resultantes do mesmo modelo gerador? Ou seja, o quão bem podemos generalizar? Essas são algumas perguntas importantes que nós vamos tentar responder na sequência. Aqui nós falamos da validação cruzada. A validação cruzada é uma das formas de se avaliar quantitativamente o sobreajuste ou o subajuste de um modelo. Ou seja, é uma forma que nós podemos utilizar para validar um modelo. Na validação cruzada, nós dividimos o conjunto de exemplos em dois outros conjuntos ou subconjuntos. O de treinamento e o de validação, também chamado de teste do modelo. O objetivo da validação cruzada é o de testar a capacidade do modelo em prever novos dados que não foram utilizados durante o treinamento, ou seja, o conjunto de validação. Desta forma, nós medimos aqui com a validação cruzada, o objetivo é tentar identificar o quão bem o modelo consegue generalizar. Uma observação importante é que nós devemos nos assegurar que os conjuntos eles sejam suficientemente representativos do mapeamento que se pretende aproximar. Ou seja, nós temos que ter uma base de dados que seja representativa do modelo que nós queremos treinar, ou seja, do mapeamento verdadeiro. Agora eu falo do comportamento típico dos erros de treinamento e validação. Essa figura aqui ela é interessante, que ela mostra o efeito bias ou underfitting, o subajuste. Nós podemos ver aqui o subajuste ou bias. Os erros de treinamento e validação eles tendem a ser elevados. Vocês vejam que os dois erros eles são altos, tanto de treinamento quanto de validação. No caso do overfit ou do sobreajuste, também chamado de variância, nós vemos que o erro de treinamento ele é baixo, mas o erro de validação ele é alto. Já no caso ideal, digamos assim, onde há um balanço entre a capacidade e a generalização, ou seja, entre o erro de validação e o erro de treinamento, que nós chamamos de região ótima, ambos os erros são baixos. São os mais baixos possíveis, digamos assim. Aqui eu falo das formas de validação cruzada. Existem diversas formas, sendo as mais utilizadas são o holdout, o k-fold e o leave-p-out. Existem outras formas de validação cruzada, mas todas as outras elas podem ser vistas como variações de uma dessas três. Então essas três aqui são as mais utilizadas e as outras são variações de uma dessas. O holdout, ela é a forma mais simples de validação cruzada. Ela não acarreta em aumento da complexidade computacional. Nessa abordagem simples, nós dividimos aleatoriamente o conjunto de dados em uma porcentagem para treinamento e o restante para validação. Normalmente, uma regra de ouro, digamos assim, é dividir o conjunto de dados em 70% a 80% para a base de treinamento e de 30% a 20% para validação ou teste. A desvantagem do holdout é que ele sofre com alta variância, pois no caso aqui a validação ela pode depender muito de quais dados vão para o conjunto de treinamento e quais vão para o conjunto de testes.
E, portanto, dessa forma, a performance pode ser significativamente diferente dependendo de como que a divisão é feita. Então, ela fica muito dependente de como que essa divisão dos dados é feita. E isso pode causar, como eu disse, alta variância. Aqui eu mostro como o holdout é implementado com a biblioteca scikit-learn. Vocês vão encontrar o exemplo no arquivo zip, que está no site. O nome do exemplo é validação cruzada, é o notebook, o JPython. Nós vemos aqui, nesse trechinho de código, que eu estou importando a classe train-test-split. Crio uma base de dados com 100 exemplos. Novamente, estou utilizando aqui a função objetivo que nós usamos anteriormente. 2 mais x mais meio x ao quadrado. Ruído gaussiano adicionado à função objetivo. E no caso aqui, eu uso o train test split com o vetor x e o vetor ruidoso e digo que 30% desse conjunto total de dados vai ser para teste e os outros 70% eu vou utilizar para treinamento. E aqui eu estou configurando a semente para que ele aleatoriamente pegue os 30% para teste e os 70% para treinamento. Então, conforme eu disse, 70% do conjunto é para treinamento, os outros 30% para validação. Quando vocês executarem, vocês vão ver que o tempo médio para execução do holdout com 100 amostras é de aproximadamente 40 milissegundos, bem rápido. O erro quadrático médio, conforme nós vemos aqui na figura, ele diminui conforme a ordem do polinômio aumenta, ou seja, aqui nessa figura eu ploto a ordem do polinômio versus o erro quadrático médio. Nós vemos aqui que, conforme a ordem do polinômio aumenta, o erro tende a diminuir. Baseado aqui nessa figura, qual ordem vocês escolheriam para esse polinômio, caso vocês não conhecessem o mapeamento verdadeiro? Bom, olhando aqui, aparentemente, só olhando para o gráfico, sem conhecer o mapeamento verdadeiro, eu diria que 12, porque aparentemente ele apresenta o menor erro possível. Menor até do que 2 aqui, para a ordem 2. Então, observando o gráfico, eu diria ordem 12. Outro tipo de validação cruzada é o K-fold. Ela é uma abordagem mais elaborada que a anterior, do holdout, e consiste em dividir o conjunto de dados, conjunto total, em K-folds, ou pastas ou dobras, e realizar K-treinamentos, onde cada um dos K-treinamentos considera K-1 folds para treinamento e 1 fold para validação. Conforme nós vemos aqui, eu estou mostrando uma divisão com 5 folds, com 5 pastas. Então, elas vão resultar em 5 treinamentos, onde cada um dos treinamentos eu pego 1 fold para validação e os outros K-1, no caso 4 folds, para treinamento. E vou fazendo isso, vou variando, mudando cada um dos folds a cada treinamento. Cada exemplo entra em um conjunto de validação, exatamente uma vez, e em um conjunto de treinamento K-1 vezes, ou seja, um exemplo de treinamento, um exemplo da base de dados, ele vai entrar em um conjunto de validação exatamente uma vez e um conjunto de treinamento K-1 vezes. O desempenho do modelo ele vai ser dado pela média da validação cruzada para cada um dos K-folds. Ou seja, para cada um dos, no caso do exemplo aqui, dos 5 treinamentos, eu vou ter um erro de validação para cá, um erro de validação para o treinamento 2, um erro de validação para o treinamento 3 e assim por diante. Então eu vou ter 5 valores de erro quadrático médio e vou fazer uma média desses erros médios. Essa vai ser o desempenho do modelo.
A abordagem do CAFOLD ela reduz significativamente o bias, pois nós estamos usando a maioria dos dados para o treinamento e ela também reduz significativamente a variância, pois todos os dados são usados para validação em um dos K treinamentos. Como regra geral e evidência empírica, normalmente nós utilizamos uma regra de ouro, nós utilizamos o número de folds entre 5 ou 10. A variância da estimativa, ela é resultante da estimativa, a variância da estimativa resultante é reduzida à medida que o K é aumentado. Então, para um número grande de K, ela seria menor, mas também vai demorar mais tempo para fazer essa validação cruzada. Caso o número de folds fosse igual ao número de exemplos total, essa abordagem então ela muda de nome e ela fica conhecida como Leave One Out, porque você deixaria apenas o fold, na verdade, seria apenas uma amostra e todas as outras amostras para treinamento. Então, deixe um de fora, deixe um exemplo só de fora. E no caso aqui, você divide a base total em um conjunto de exemplos, diferentemente do Leave One Out, que é você deixar apenas um exemplo de fora. A desvantagem do K-Fold é que o treinamento ele deve ser executado novamente do zero K vezes, que nós vimos aqui, se são 5 folds, 5 vezes. O que significa que leva K vezes mais tempo para fazer-se a avaliação do modelo, ou seja, o treinamento mais a validação. Então, uma base de dados grande pode demorar muito tempo para fazer a validação cruzada com o K-Fold. Aqui, o exemplo, utilizando a biblioteca scikit-learn. O exemplo se chama validação cruzada. O K-Fold vai estar lá dentro desse notebook de Python. Aqui, novamente, eu utilizo um pipeline para sequencializar essas ações aqui. Crio um polynomial features com grau de 1 até 12, com bias verdadeiro. Tenho um pré-processamento, o standard scaler e o linear regression. Aqui eu utilizo o cross-val score, a função cross-val score, que faz parte do módulo Model Selection da biblioteca scikit-learn. Passo para ele um modelo, o pipeline com a sequência de ações aqui que eu quero executar, o vetor x com os atributos, o vetor y com os valores desejados, o score neg min square error e o objeto K-Fold. No caso aqui eu instanciei um objeto K-Fold com um número de folds igual a 10. Quero que todas as amostras sejam embaralhadas e utilizo a semente igual a 100 para poder embaralhar esses dados. Aqui nós vemos, como eu disse, K-Folds, ou seja, são 10 iterações com 9 grupos para treinamento e 1 para teste. O shuffle true significa que os exemplos são embaralhados antes de dividi-los em K-Folds. Cada ponto aqui nos gráficos é a média do erro quadrático médio para 10 iterações, ou seja, o erro aqui que eu ploto nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, na verdade ele é a média do erro quadrático médio para cada um dos K-Folds, ou seja, eu faço uma média entre 10 treinamentos. O tempo médio para execução com uma base de dados de 100 exemplos é de aproximadamente 430 milissegundos, bem maior do que com o holdout, que foi de 40 milissegundos. Baseando aqui no gráfico da média do erro quadrático e do desvio padrão, qual ordem nós escolheríamos? Baseado no desvio padrão, eu diria, baseado no erro, na média do erro quadrático médio, eu diria que 2, porque ela tem apresenta o polinômio de ordem 2 apresenta o menor erro se nós compararmos aqui com todas as outras ordens de polinômio. Mas olhando para o desvio padrão, eu já ficaria em dúvida
entre talvez 6, talvez aqui 9. Então, eu ainda não teria uma certeza muito grande de qual polinômio utilizar, de qual ordem de polinômio utilizar. Mas já teria uma ideia boa aqui entre 2 e 6, talvez. Outra abordagem é o Leave P Out, que essa abordagem ela valida um modelo usando todas as combinações possíveis de P exemplos como conjunto de validação e os N-P exemplos restantes como conjunto de treinamento. Essa abordagem ela fornece estimativas de erro muito mais precisas do que as abordagens anteriores, porém a desvantagem é que é uma abordagem muito exaustiva, no sentido de que nós precisamos treinar e validar um modelo para todas as combinações possíveis. E para uma base de dados grandes e um valor de P moderadamente grande, pode se tornar inviável computacionalmente. Caso P seja igual a 1, nós temos novamente a abordagem Leave One Out, que é deixar um único exemplo para validação e o restante para treinamento e fazer isso para todas as possíveis combinações. Aqui também eu apresento o exemplo, também faz parte do arquivo validação cruzada, do notebook, validação cruzada. Que nem eu fiz anteriormente, eu tenho que instanciar um objeto daquela abordagem, que é no caso Leave P Out. No caso eu estou passando P igual a 1, então eu tenho a abordagem Leave One Out. Crio aqui meu pipeline para treinar um modelo desde uma ordem 1 até a ordem 12. Faço o Cross Validation Score para calcular os scores, ou seja, calcular o erro quadrático médio para cada uma das iterações e o desvio padrão, e passo agora aqui o objeto Leave P Out. Então, no caso aqui, P igual a 1, ou seja, 100 combinações possíveis, nós vamos ter 100 combinações possíveis de exemplos, com 99 exemplos para treinamento e 1 para teste. Cada ponto aqui no gráfico de média do erro quadrático é a média do erro para 100 combinações, então veja que é bem diferente daqui, que era a média para 10 folds. Agora eu tenho a média para 100 combinações, então o resultado, a estimativa do erro vai ser mais precisa. Porém, o tempo médio para execução para o mesmo número de exemplos, igual a 100, é de aproximadamente 3,3 segundos. Diferente aqui dos 430 e dos 40 milissegundos do holdout. Então, ela é bem exaustiva. Mas agora, qual ordem vocês escolheriam baseada nos dois gráficos? Aqui, eu diria com toda certeza que eu poderia usar uma ordem 2, porque ambos os erros são menores para um polinômio de ordem 2. Bom, a comparação entre esses resultados que nós vimos anteriormente. Conforme nós vimos, o Leave P Out, ele dá indicações mais claras de qual ordem usar, pois usa um maior número de pares, treinamento e teste, o que aumenta a confiabilidade tanto do erro médio quanto do desvio padrão. Porém, é bastante custoso com relação ao tempo necessário para se executá-lo. Mesmo com uma base de 100 amostras, que nem nós vimos, ele leva mais de 3 segundos para executar. Portanto, é interessante utilizá-lo com bases relativamente pequenas. Para bases maiores, o CAFOLD é uma opção melhor e mais eficiente que o holdout. Bases maiores já dariam melhores indicações de qual modelo utilizar mesmo com holdout. Então é questão de fazer um levantamento, entender o tamanho da base de dados, inicializar talvez com o holdout, caso vocês não consigam dizer com certeza qual seria a ordem do modelo, tentar usar um CAFOLD e, em última instância, tentar utilizar um Leave P Out. Então, qual a ordem escolher para o modelo? Bom, uma pergunta que vocês podem estar se fazendo, baseado nos resultados anteriores, e se os erros são pequenos para vários graus de polinômio, incluindo até altos graus?
Bom, uma resposta para isso é usar o princípio da navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio lógico que diz o seguinte: as entidades elas não devem ser multiplicadas além da necessidade. O que o Ockham costumava dizer? Ele costumava dizer, argumentar contra todos os tipos de complicações. Portanto, nós escolhemos o modelo usando a navalha de Ockham. Nós escolhemos a hipótese menos complexa e que se ajuste bem aos dados. Então a gente tenta sempre escolher a hipótese que seja menos complexa, mas que tenha um ajuste bom aos dados, ou seja, que tenha um erro de validação e um erro de treinamento baixos. Agora eu falo sobre as curvas de aprendizado. As curvas de aprendizado são ainda uma outra forma de se avaliar qual é o melhor modelo, qual é a melhor ordem para um modelo. É através das curvas de aprendizado. O que são as curvas de aprendizado? Elas são gráficos que mostram o desempenho do modelo no conjunto de treinamento e no conjunto de validação em função do tamanho do conjunto de treinamento. Ou seja, eu vou variando o tamanho do conjunto de treinamento e calculando o valor do erro de treinamento e validação. Caso você não tenha dois conjuntos, normalmente o que se faz é o treinamento e validação é se dividir. Caso você não tenha os dois conjuntos, ou seja, um de treinamento e um de validação, o que se faz é normalmente se dividir a base de dados original em 70% ou 80% para treinamento e 30% a 20% para validação. E aí, baseado nesse 70% ou 80% para treinamento, variar o tamanho do conjunto de validação. Aqui eu apresento um exemplo, utilizando as curvas de aprendizado para poder entender qual a melhor ordem para um modelo. Eu utilizo esse mapeamento verdadeiro, que está em azul, para gerar o meu dado ruidoso. E aí, dado que eu não sei o mapeamento verdadeiro, que eu tenho acesso apenas aos dados ruidosos, qual seria a ordem do polinômio que melhor aproximaria esse mapeamento verdadeiro? Então agora eu vou utilizar as curvas de aprendizado para tentar entender qual seria o polinômio melhor para essa aproximação. Aqui, nessa primeira figura, eu apresento um polinômio de ordem 1. Conforme nós vemos aqui no início, quando nós temos, e aqui embaixo, só ressaltando, eu estou variando o tamanho do conjunto de treinamento. Então eu começo de um conjunto de treinamento com um exemplo até 70 exemplos. E aqui o erro quadrático médio. Então as curvas, a curva em azul me dá o erro para o conjunto de treinamento e a curva em laranja para o conjunto de validação. Conforme nós vemos, quando nós temos um ou dois exemplos no conjunto de treinamento, aqui no comecinho, o modelo se ajusta perfeitamente, porque ele é uma reta e como nós temos apenas dois exemplos, eu consigo ajustar perfeitamente. Aquele modelo consegue se ajustar perfeitamente. Porém, conforme os exemplos aumentam, ou seja, a base de treinamento aumenta, é impossível para o modelo se ajustar. O modelo de ordem 1 fica impossível, ele não consegue se ajustar aos dados, porque os dados são não lineares e eles ainda têm ruído. Aqui, o erro nos exemplos de treinamento aumenta, que nós podemos ver, aqui no treinamento, ele começa a aumentar até que ele atinge um platô e não diminui, mesmo com o aumento do conjunto de treinamento. Então a gente vê que ele atinge um valor e ele fica praticamente constante ali, mesmo com o aumento do conjunto de treinamento. O erro de validação, conforme nós vemos, ele é alto quando o modelo é treinado com poucos exemplos, porque o modelo não consegue generalizar bem, porém ele diminui conforme a base aumenta, a base de treinamento aumenta, terminando em um platô próximo do erro de treinamento. Conforme nós vemos aqui, essas curvas elas são típicas de um modelo que está subajustando, porque ambos os valores eles terminam muito próximos, mas com erro muito alto. Nós vamos ver aqui, para o outro caso, o erro fica mais baixo. No caso do polinômio de ordem 2, o erro é mais baixo se comparado com o erro do polinômio de ordem 1.
Então essas curvas são típicas, essas duas curvas são típicas de um modelo que está subajustando. E o que eu poderia fazer aqui? Bom, o que se faz normalmente é que a ordem do modelo ela deve ser aumentada. Agora, aqui na terceira figura, eu mostro as curvas de aprendizado para um polinômio de ordem 20. Aqui nós vemos que o erro de treinamento ele é menor do que com o modelo com polinômio de ordem 1. Comparado aqui com o polinômio de ordem 1, o erro é bem menor. Porém, há uma diferença entre as curvas do erro de treinamento e validação. O erro de validação ele varia bastante, ele fica muito grande, depois ele diminui, mas mesmo assim existe um gap aqui, uma diferença entre eles. Isso significa que, nesse caso desse modelo, ele tem um desempenho melhor nos dados de treinamento do que nos dados de validação, indicando, nesse caso, que o modelo está sobreajustando. Que nem vocês veem, o erro de validação ele é baixo, mas o erro de treinamento é baixo, mas o erro de validação é muito alto e existe um gap grande aqui entre os dois. A performance do modelo ela melhora caso o conjunto de treinamento seja aumentado. Então, a gente vê que ele fica melhor quando o conjunto de treinamento aumenta. E o que eu poderia fazer aqui, nesse caso, que eu tenho um erro de validação muito alto, é diminuir a ordem do modelo ou aumentar o conjunto de treinamento. Agora, eu mostro aqui na figura do meio as curvas de aprendizado para um polinômio de ordem 2. Eu sei que o polinômio de ordem 2 é o polinômio correto, ou seja, a ordem correta, a ordem do modelo original, ou seja, do mapeamento verdadeiro. Mas caso nós não soubéssemos, comparando essas três figuras, nós iríamos concluir ao final que o polinômio de ordem 2 seria o polinômio perfeito, o polinômio ótimo, a ordem do polinômio ótimo para treinar um modelo. Que nem nós vemos aqui, tanto o erro de treinamento quanto o erro de validação eles são menores do que com um modelo de regressão linear, ou seja, a reta. Então, comparando aqui as duas figuras, nós vemos que tanto o erro de validação quanto o de treinamento são menores do que com a reta, com o polinômio de ordem 1. A diferença entre os erros ela diminui com o aumento do conjunto de treinamento, se tornando pequena e constante. Então a gente vê que a diferença diminui e ela se torna praticamente constante, mesmo aumentando o tamanho do conjunto de treinamento. Isso aqui é essa forma que nós vemos que os dois erros diminuem, ficam pequenos e praticamente muito constante e praticamente bem próximos uns dos outros. Isso é uma indicação de um modelo que ele está se ajustando bem aos dados de treinamento e é capaz de generalizar bem para dados de validação, ou seja, dados que não foram apresentados durante o treinamento. Aumentar o conjunto de treinamento aqui faz com que a diferença entre as duas curvas se torne ainda menor. O que eu poderia fazer aqui é escolher essa ordem de modelo para treinar, para utilizar, fazer predições. Agora eu falo sobre regularização. A regularização ela é mais uma forma de se escolher o modelo, o melhor modelo. A regularização é uma técnica que visa obter um modelo bem comportado, ou seja, um modelo que não sobreajuste, através da incorporação de informações adicionais ao processo de treinamento do modelo, na forma de restrições de suavidade junto a um mapeamento ou de penalizações proporcionais à norma do vetor de pesos. As técnicas de regularização elas podem reduzir o risco de sobreajuste, conforme eu disse, do modelo ao conjunto de treinamento, aumentando sua capacidade de generalização. As técnicas que nós veremos a seguir são a Ridge Regression, laço e a Elastic Net. Todas essas técnicas elas introduzem restrições ligadas a alguma norma do vetor de pesos do modelo. Nós vamos ver em seguida. Então, voltando aqui, as técnicas que nós veremos a seguir são o Ridge Regression, o laço e o Elastic Net. Todas elas introduzem restrições ligadas a alguma norma do vetor de pesos do modelo.
Bom, o Ridge Regression, ao invés de minimizar apenas o erro quadrático médio, como nós fizemos antes, agora há a introdução de um termo de penalização, que é proporcional à norma euclidiana, ou seja, a norma L2 do vetor de pesos. Conforme nós podemos ver aqui na equação, agora ao invés de minimizar apenas o erro, nós temos que minimizar o erro mais este termo de normalização, que é proporcional à norma L2 do vetor de pesos. Onde o lambda ele deve ser maior ou igual a zero, ele é o coeficiente ou fator de regularização. Uma observação aqui importante é que normalmente o coeficiente A0 ele não é levado em consideração no cálculo do termo de penalização, para evitar que o resultado dependa da origem escolhida para o vetor y. Assim, a norma é calculada iniciando em 1 e não em 0, de 1 a k. O peso A0 ele apenas dá o deslocamento da função, o offset da função hipótese em relação ao eixo y, e ele não tem influência na complexidade da hipótese, pois ele não é multiplicado por nenhum atributo. Lembre-se que a complexidade ela se deve à ordem do modelo e a zero apenas dita o offset em relação ao eixo y. Nós podemos reescrever o problema da regularização do Ridge Regression como um problema de otimização com restrições da seguinte forma. Então, é a minimização do erro médio quadrático, sujeito à norma L2 do vetor de peso ser menor ou igual a uma constante C, onde C restringe a magnitude dos pesos e ela é inversamente proporcional à lambda. É importante observar aqui que a imposição da restrição da norma euclidiana ao vetor de pesos, que conforme o valor de C diminui, maior é a redução da magnitude dos pesos, até o limite em que, quando C tende a zero, os valores dos pesos vão tender a zero também. Por outro lado, conforme o C aumenta, maior será a magnitude dos pesos, até que o caso onde C tende ao infinito, o valor dos pesos vai tender ao infinito também. Portanto, o parâmetro C, e consequentemente o parâmetro lambda, que é o parâmetro, o fator de regularização, ele controla o balanço entre a redução do erro de aproximação e a limitação da magnitude dos pesos. Perceba que essa equação do erro mais o termo de penalização continua sendo quadrática. Isso é importante. Ela continua sendo quadrática em relação aos pesos e, portanto, a superfície de erro ela continua sendo convexa. Portanto, nós podemos encontrar uma solução de forma fechada, seguindo o mesmo procedimento que nós utilizamos anteriormente para encontrar a equação normal. Então, seguindo aquele mesmo procedimento, nós encontramos a seguinte equação de forma fechada para encontrar os pesos, os valores dos pesos. A diferença aqui é esse termo de regularização, que é o somatório do lambda vezes uma matriz, quase que uma identidade. A única diferença é que o primeiro elemento não é zero, ele não é 1, ele é zero. Algumas observações aqui importantes são que mesmo que a matriz φ não possua o posto completo, a sua inversa sempre vai existir por conta da adição do termo de regularização, desse termo aqui. Então, esse termo faz com que sempre essa inversa exista, mesmo que a matriz φ não tenha posto completo. Outra observação importante é que como a norma L2 ela é diferenciável, ou seja, você consegue diferenciar a norma L2, os problemas de aprendizagem usando regularização de Ridge, eles podem ser resolvidos também iterativamente, através do algoritmo do gradiente descendente. Outra observação importante é que o termo de regularização ele deve ser adicionado apenas à função de erro durante o treinamento. Depois que o modelo já está treinado, a avaliação do desempenho do modelo não utiliza regularização. Não faz sentido. Faz sentido apenas aplicar a regularização durante o treinamento do modelo. Aqui eu apresento como se realiza o Ridge Regression
com a biblioteca scikit-learn. O exemplo, o notebook do Jupyter, o nome dele é Ridge Regression. Vocês podem encontrar no zip, que está lá no link, na página. Aqui, nós importamos a classe Ridge, que faz parte do módulo Linear Model da biblioteca scikit-learn. Conforme nós fizemos também para os outros exemplos, eu crio aqui um polynomial feature com ordem 10, um polinômio de ordem 10. Tenho aqui um feature scaling, uma padronização com o standard scaler e instancio o regressor de Ridge usando o solver Cholesky. Aqui eu estou instanciando um objeto, conforme vocês podem ver, e crio um pipeline para poder executar essas ações aqui aos vetores, tanto quando eu estou treinando o modelo, quanto eu estou predizendo. Aqui é importante saber observar que é importante escalonar os atributos antes de executar a regressão de Ridge, porque ela é muito sensível à escala dos atributos. Então, por isso que eu utilizo aqui o Standard Scaler para escalonar os atributos, porque o Ridge Regression ele é bem sensível à escala dos atributos. Aqui eu mostro o exemplo que eu rodei com essa função objetivo aqui, 1 mais 0.5x mais ruído gaussiano. Eu mostro o dado original, é uma reta. O dado original mais ruído são os x em laranja. A hipótese com lambda igual a 0, nós vemos que ela oscila bastante, ou seja, ela está sobreajustando. Aqui em vermelho, a hipótese com lambda igual a 1 vezes 10 a menos 5. Vemos que ela já varia bem menos. A oscilação é bem menor. E quando lambda é igual a 1, a variação já é bem menor. Ou seja, a complexidade do modelo já está bem menor aqui em relação à curva em verde. Aqui um exemplo do Ridge Regression. Alguns valores do lambda. Aqui na primeira figura, eu mostro apenas a função objetivo e ela mais ruído. Conforme nós podemos ver aqui, na segunda figura, quando eu uso um polinômio de ordem 10 e lambda igual a 0, nós temos que o Ridge é apenas a regressão polinomial, pois o termo de penalização ele é anulado. Se nós voltarmos ali, se lambda é igual a 0, esse termo é anulado e ela se torna uma regressão linear normal, uma regressão polinomial no caso. Conforme o lambda aumenta, o modelo não se contorce. Se vocês prestarem atenção, conforme o lambda aumenta, de 0, 1 vezes 10 a menos 5, 1 e 1 vezes 10 a sexta, vocês veem que o lambda, que a curva ela fica mais suave, se contorce menos, para se ajustar os dados de treinamento. Se o lambda for muito grande, no caso da última figura aqui, todos os pesos acabarão muito próximos de 0. E o resultado será uma linha reta que passa pela média dos dados de treinamento. Então, conforme vocês podem ver, a hipótese aqui, a linha em verde, com um lambda muito alto, os pesos tenderão a 0, e o resultado é apenas uma linha que passa pela média dos dados de treinamento. O aumento do lambda, ele leva a hipóteses mais planas. Então, vocês estão vendo aqui que conforme aumenta, as hipóteses vão ficando mais planas, se contorcem menos. Ou seja, quanto mais plana, menos extremas, ou seja, menos complexas. Então, a complexidade delas vai diminuindo. Isso reduz a variância do modelo, mas aumenta o bias. Ou seja, pode subajustar, que nem aqui no último caso, que subajustou porque o modelo ficou totalmente fora do modelo gerador.
Aqui eu mostro a evolução dos pesos. Na primeira figura, a evolução dos pesos em função do fator de regularização. E na segunda figura, a evolução da norma do vetor de pesos conforme o lambda aumenta, o fator de regularização. Em ambos os casos, a gente vê que o valor dos pesos ele diminui conforme o lambda aumenta, a norma também diminui, consequentemente. Então, conforme o lambda aumenta, os pesos e a norma diminuem. Ou seja, os pesos diminuem e, consequentemente, a norma também diminui. Outro tipo de regularização é chamado de lasso regression, que é diferentemente da regressão de Ridge. A regressão lasso, chamada Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, adiciona à função de erro um termo de penalização que ele é proporcional à norma L1, diferentemente da Ridge Regression, que era uma norma L2. Então, a penalização ela é proporcional à norma L1 do vetor de pesos. Então, aqui, conforme nós vemos, a minimização agora não é apenas do erro quadrático médio, mas tem a adição aqui de um termo de regularização que é proporcional à norma L1 dos pesos, onde o A1, novamente, é o fator, a norma L1 é dada pelo somatório de 1 a k do absoluto dos pesos, o fator de regularização, novamente, é maior que zero, maior ou igual a zero, e outra coisa importante é, assim como com a regressão de Ridge, o A0 também não faz parte do cálculo da norma. A vantagem da regressão laço, comparada, por exemplo, com o Ridge Regression, está no fato de que vários elementos do vetor de peso eles acabam sendo anulados, eles se tornam praticamente zero. Isso sugere que está ocorrendo implicitamente um processo de seleção das variáveis e leva a modelos de aproximação mais regulares, ou seja, menos complexos. Então, o laço ele faz uma seleção implícita de variáveis e, ao final, você tem modelos menos complexos, ou seja, implicitamente você consegue descobrir alguns atributos que são desnecessários. E aí você diminui o laço acaba diminuindo o grau do polinômio, zerando alguns pesos. A desvantagem do lasso regression é que, como a norma não possui derivada no ponto A1 igual a zero para todo I, o problema da minimização ele não possui solução em forma fechada, diferentemente da Ridge Regression, que a norma L2 ela tem derivada. No caso aqui da lasso regression, ela não tem derivada no ponto AI igual a zero. Então, não tem forma fechada. Aqui um exemplo, na figura ao lado, eu utilizei um polinômio de ordem 10 para aproximar o dado original, o mapeamento original aqui em azul, onde a linha vermelha, o lambda é igual a 0,0315. Se vocês perceberem, parece que a linha é quase linear, é quase uma reta, pois todos os pesos dos atributos de grau mais alto do polinômio são iguais a zero. Ou seja, um polinômio de ordem 10, que a maioria dos pesos se tornaram igual a zero, fazendo com que o modelo se tornasse mais próximo de uma reta e mais próximo do modelo original, do mapeamento verdadeiro. Vocês podem encontrar esse exemplo aqui nesse notebook do Jupyter, que também está lá no zip, no arquivinho zip do site. Aqui eu falo da interpretação geométrica do laço versus o Ridge Regression. Vocês podem se perguntar por que a regressão laço tem maior probabilidade de apresentar pesos iguais a zero. Conforme vocês estão vendo aqui nas duas figuras, nós temos as curvas de nível da função de erro de um problema de regressão linear, bem como as regiões do espaço em que as restrições L2 da direita e L1 da esquerda são válidas, considerando o caso em que dois pesos estão sujeitos à regularização, ou seja, A1 e A2. Então, os pesos A1 e A2. A solução para ambos os métodos ela corresponde ao primeiro ponto, em que as curvas de nível do erro interceptam
a região de factibilidade, ou seja, a área azul das restrições L2 e L1, respectivamente. Então, conforme o C aumenta, o valor de C, aqui na restrição, o raio desse círculo tende a aumentar, e aí nós temos uma região de factibilidade, ou seja, essa área azul maior, e conforme ela for maior, mais próxima do ponto de mínimo ótimo, eu posso encontrar. No caso aqui, como a região, a área azul, ou seja, a região de factibilidade, ela é pequena, ou seja, o C lá, o fator de regularização é alto, essa área vai ser pequena e a região que eu posso encontrar a solução, ou seja, a solução do meu modelo, ela se limita ao máximo o raio aqui do meu círculo, essa área externa aqui. Então, o ponto que encontra a curva de nível aqui é o ponto de ótimo para aquela solução, para aquele ponto de regularização. Mesma coisa aqui para a regressão de laço, só que como nós temos uma norma L1, a superfície, a região de factibilidade, ela vai ter essa forma quadrada, e a solução para ambos os métodos, ela corresponde ao primeiro, como eu disse, ao primeiro ponto em que as curvas de nível interceptam a região de factibilidade. Então, a mesma coisa aqui, conforme o lambda aumenta, essa região diminui, e conforme o lambda diminui, essa região aumenta, que é inversamente proporcional ao C. Então, conforme a área azul, a região de factibilidade aumenta, a chance de eu conseguir encontrar aqui, tocar o ponto de mínimo ótimo aumenta. A existência de cantos na curva de nível da restrição L1, ela aumenta a chance de alguns pesos assumirem valor zero. Então, por exemplo, no caso aqui, aponta aqui o canto da região de factibilidade do laço regression, ela tocou exatamente aqui na curva de nível. E o que acontece? O A2 teria um valor, mas o A1 seria igual a zero. Então, a probabilidade desses cantos encontrarem pontos da curva de nível é maior, então é maior a chance, a probabilidade de apresentar pesos iguais a zero, diferentemente da ridge regression, que a região de factibilidade era circular. O Elastic Net é uma solução também para regularização, ela é intermediária entre o ridge regression e o lasso regression. Ela nada mais é do que uma combinação entre as penalizações baseadas nas normas L1 e L2 do vetor de peso. Então, conforme vocês estão vendo aqui, a penalização ela é uma combinação da penalização L1 e da penalização L2, onde o kappa aqui ele pertence ao conjunto fechado 0 até 1. Quando o kappa é igual a 0, a Elastic Net ela é equivalente ao ridge. Então, quando K é igual a 0, você elimina esse fator aqui, a norma L1, e você tem apenas a norma L2. Então, ela se transforma na ridge regression. E quando o kappa é igual a 1, esse termo é anulado, ou seja, a penalização L2 é anulada, e você tem apenas a penalização L1. Se transforma na regressão laço. A seleção dos parâmetros kappa e lambda ela pode ser feita por meio da validação cruzada, conforme nós já aprendemos anteriormente. Essa validação cruzada também se aplica aos outros dois métodos anteriores de regularização, ao ridge regression e ao lasso regression, para vocês encontrarem no caso do ridge e do lasso regression, encontrar o melhor valor do parâmetro lambda.
Um exemplo da ElasticNet Regression está nesse notebook do Jupyter. Vocês vão também encontrar lá no Zip. Agora eu falo um pouquinho do Early Stopping, que é uma maneira também de se regularizar algoritmos de aprendizado iterativo, como o gradiente descendente. E a maneira é interromper o treinamento assim que o erro de validação começar a crescer de forma sistemática. Essa abordagem de interromper o treinamento assim que o erro de validação começar a crescer é chamada de Early Stop ou parada antecipada. Ela pode ser vista como uma regularização no tempo. Assim como as outras abordagens, ela tem o objetivo também de evitar o sobreajuste do modelo. Aqui, intuitivamente, a gente vai perceber que o algoritmo do gradiente descendente ele vai tender a aprender modelos cada vez mais complexos à medida que o número de épocas aumenta. E ao se regularizar no tempo, ou seja, aplicando o Early Stopping, a complexidade do modelo ela pode ser controlada, melhorando a generalização do modelo. Existem basicamente duas estratégias para se definir o critério de parada do Early Stopping. Uma delas é interromper o treinamento quando o valor do erro de validação aumenta por P épocas sucessivas, sendo que esse parâmetro P é chamado de paciência. O problema aqui é que nem sempre o erro de validação ele apresenta um comportamento bem definido. Por exemplo, no gradiente descendente estocástico, esse erro pode variar muito, ter valores muito altos, valores baixos. E como a curva do erro de validação pode oscilar bastante, por exemplo, como no caso do gradiente descendente estocástico, e apresentar um comportamento pouco previsível, nem sempre é pertinente desenvolver detectores automáticos de mínimos e encerrar o treinamento ali. Então, uma outra estratégia que é mais utilizada é permitir que o treinamento do modelo ele prossiga e a gente vai armazenando os pesos associados ao mínimo erro de validação, os quais serão considerados como a solução para o modelo final, para o modelo ao final do treinamento. Então, essa outra estratégia, a gente roda o algoritmo de aprendizado, por exemplo, o gradiente descendente em batelada, e vamos armazenando os pesos associados ao menor erro de validação. Então, toda vez que nós encontrarmos um erro de validação que seja menor do que o erro anterior, nós armazenamos o modelo. E ao final do treinamento, nós utilizamos os pesos associados ao mínimo erro de validação. Aqui um exemplo do Early Stop. Essa implementação também se encontra lá no arquivinho zip. O nome dela é Early_Stopping 2. Conforme nós vemos aqui na figura, eu mostro um modelo de regressão polinomial de alto grau sendo treinado usando o gradiente descendente, no caso aqui estocástico. Vocês podem perceber que à medida que as épocas passam, o algoritmo aprende e seu erro quadrático médio no conjunto de treinamento, a curva em azul, diminui. Então, inicialmente é um valor alto e vai diminuindo. E veja que ambos, o erro do conjunto de treinamento e o erro do conjunto de validação, eles vão descendo, eles vão diminuindo, até que o conjunto de validação o erro no conjunto de validação começa a aumentar. Então, aqui é o ponto ótimo, onde o erro de validação, o erro no conjunto de validação é mínimo, porque depois desse ponto ele começa a aumentar. Então, se nós armazenarmos todos os valores que são menores, todos os valores que atingem um erro menor do que o erro anterior, ao final nós vamos ter armazenado o ponto ótimo, ou seja, onde nós obtivemos o menor erro de validação. Então, como eu disse, à medida que as épocas passam, o algoritmo aprende e o seu erro quadrático médio no conjunto de treinamento diminui juntamente com o erro de predição no conjunto de validação, que eu acabei de dizer, que ambos os erros começam a decrescer conjuntamente até que, em um certo ponto, o erro de validação começa a crescer. No entanto,
como eu disse, após algumas épocas, o erro de validação para de diminuir e começa a crescer. Isso indica que o modelo começou a sobreajustar o modelo aos dados de treinamento. Então, a partir desse ponto aqui, o erro de validação começou a aumentar, significando que o modelo está ficando muito bem treinado apenas para o conjunto de treinamento e não mais sendo um bom modelo de generalização. Com a parada antecipada, o early stopping, nós podemos você apenas para de treinar assim que o erro de validação atinge o mínimo, garantindo que o modelo tem uma boa generalização, foi o que eu acabei de dizer. Então, parando aqui no ponto onde o erro de validação é mínimo, nós garantimos que o modelo ele é um bom modelo de generalização, ele consegue generalizar bem para dados que ele não viu durante o treinamento. Com isso, nós concluímos a parte de regressão linear. Esses exemplos, na verdade, eles já estão disponíveis no site, vocês já podem acessá-los, baixá-los. A lista 3 já está também no site, já fiz o upload hoje mais cedo. Quem já terminou a segunda lista já pode ir trabalhando na lista 3. A segunda lista ela pode ser entregue até dia 14/4, semana que vem. Então, vocês não precisam correr para terminar. Vocês têm essa semana ainda para terminar e um pouquinho da outra. O atendimento, novamente, é às quartas-feiras, das 8 às 10, via Skype, meu username. E vocês podem encontrar todos os documentos, todas as informações no meu site. Muito obrigado e até a próxima aula. Abraços. Tchau.